Ok, vamos falar de um dos livros mais polêmicos e, sem dúvida, mais influentes de todos os tempos. Estou falando de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Sabe, a gente ouve essa palavra o tempo todo, né? Maquiavélico. E fala sério, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Alguém frio, calculista, que faz de tudo pelo poder. Maldade pura, certo? Mas será que é só isso mesmo? Será que essa fama toda faz jus ao que Maquiavel realmente quis dizer? Então a proposta aqui é justamente essa, deixar um pouco de lado o que a gente acha que sabe e mergulhar de cabeça no que ele de fato escreveu. Vamos tentar entender qual era a real intenção por trás de O Príncipe. E para começar não tem como fugir, a gente precisa encarar de frente esse mito, o tal do maquiavélico. Pois é, olha aí a definição que todo mundo conhece. A palavra virou sinônimo de coisa ruim, de gente que não mede esforços para conseguir o que quer, especialmente na política. Mas a grande pergunta é, será que isso não é uma simplificação um pouco perigosa? Será que estamos resumindo um pensamento complexo a uma caricatura? Então, afinal de contas, o que é esse livro? Por que ele causou tanto barulho? Bom, ele é basicamente um manual de sobrevivência política. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. O Príncipe foi escrito lá no século XVI, e não é um livro de filosofia sonhador, sabe? Não é sobre como o mundo deveria ser cheio de ideais. Pelo contrário, é um guia pé no chão, super prático, sobre como conquistar e, mais importante, manter o poder. Maquiavel olhou para a realidade nua e crua e descreveu o jogo do poder como ele é jogado de verdade, não como a gente gostaria que ele fosse. E essa realidade, segundo ele, tem regras. Regras bem duras, aliás. Vamos dar uma olhada nas principais. A primeira regra é aquela frase que todo mundo já ouviu. Os fins justificam os meios. Curiosidade, Maquiavel nunca escreveu essa frase com essas palavras exatas. Mas sim, a ideia está lá, no coração do livro. O que ele diz é que para um governante, o que realmente conta é o resultado final. É manter o Estado seguro, estável. Então uma ação deve ser julgada se ela funcionou ou não, e não se ela foi boazinha na teoria. O foco é na eficácia. E aí vem a pergunta de $1 milhão, um clássico da liderança que Maquiavel colocou na mesa. O que é melhor para quem está no poder? Ser amado ou ser temido? A resposta dele é, direta e sem rodeios. Ele até diz que o ideal seria os dois, claro. Mas, se tiver que escolher só um, é muito mais seguro ser temido. O medo, para ele, é uma base de poder bem mais sólida. E por quê? A lógica é bem pragmática. Pensa bem. O amor é uma coisa que depende dos outros, né? É voluntário. Hoje as pessoas amam, amanhã nem tanto. É frágil. Já o medo? O medo é algo que o governante pode impor e controlar. É uma visão bem dura, eu sei, mas o foco dele era 100% em garantir a estabilidade do poder, custe o que custe. E a terceira regra, parece até conselho de marketing político de hoje em dia, a aparência é tudo. Maquiavel foi um dos primeiros a entender que a política é um grande teatro. O líder precisa parecer bom, justo, virtuoso para o povo. O que ele faz longe dos holofotes, nos bastidores, para manter o poder, isso é outra história. A percepção pública para Maquiavel era uma arma poderosíssima. Certo. Mas para jogar esse jogo, quais são as ferramentas necessárias? Maquiavel aponta algumas que são essenciais. Sorte, habilidade e, claro, força. Primeiro de tudo, força própria. Para ele, era um erro fatal um governante depender de exércitos de aluguel, os mercenários, ou de aliados que podiam mudar de lado. O poder de verdade, o poder real, vem de ter controle total sobre seu próprio exército. É a única garantia de que as coisas vão ser feitas do seu jeito. Aí ele traz um conceito super interessante, a fortuna. E não é só a sorte no sentido de ganhar na loteria, não. Fortuna é o acaso. São as coisas que acontecem e que a gente simplesmente não controla. São as reviravoltas da vida, as crises, as oportunidades que surgem do nada. É um imponderável. E para lidar com a fortuna, o líder precisa de virtude. E muito cuidado aqui. Não é virtude de ser bonzinho. Não tem nada a ver com moral. Virtude, no mundo de Maquiavel, é a soma de habilidade, inteligência, estratégia, coragem, é a capacidade de agir na hora certa, de se adaptar e de virar o jogo a seu favor. A analogia que ele usa é perfeita. Pense na fortuna como uma tempestade ou um rio violento que ameaça destruir tudo. Ninguém consegue parar a tempestade. Mas a virtude é a habilidade de construir um abrigo, diques, canais, não para parar a força da natureza, mas para se proteger, desviar o estrago e quem sabe até usar aquela força a seu favor. Ou seja, um grande líder não controla a sorte, mas sabe exatamente como reagir a ela.
Bom, tudo isso é muito interessante, mas o que um livro de 500 anos atrás tem a ver com o nosso mundo hoje, no século XXI? A resposta é surpreendentemente tudo. Se a gente tirar o livro do contexto só da política de reis e príncipes, as lições servem pra vida, pra carreira. Pensa só, tomar decisões com base na estratégia, não só na emoção. Cuidar da reputação, da imagem que se projeta. Ter firmeza quando a situação aperta. Saber identificar e aproveitar uma boa oportunidade. E talvez a mais importante de todas, entender que o mundo real, o mundo como ele é, nem sempre joga pelas regras dos livros de contos de fadas. E isso nos leva a uma conclusão bem forte sobre por que Maquiavel ainda é tão relevante. A maioria dos livros de filosofia, de ética, eles tentam nos ensinar como o mundo deveria ser, certo? Um lugar ideal. Já o príncipe faz o caminho inverso. Ele simplesmente ensina como o mundo realmente funciona. É um raio-x da mecânica do poder sem filtros, sem maquiagem. Ele não tá lá para dizer se isso é bonito ou feio. Ele só tá dizendo, é assim que o jogo é jogado. E ignorar isso, bom, é a receita para o fracasso. No final das contas é isso. A gente pode dizer que O Príncipe não é um manual sobre como ser bom, é um manual sobre a realidade. E entender essa realidade pode ser a grande virada de chave entre perder o controle das coisas ou finalmente assumir o comando da própria vida. Ler Maquiavel não é um convite para ser cruel, mas sim um convite para entender o tabuleiro do jogo. E a partir daí, a grande questão é como cada um de nós decide jogar. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.